Feliz Ano Novo 2025, de coração a coração. Chegamos em Praha, República Tcheca. Linda! Na capital tcheca, no coração da Europa, a cidade mais medieval do mundo. Monumentos para pensar, história, psicologia e fé. 2025, um coração na linha do tempo. Revelação da felicidade no coração da Bíblia. Do coração da Europa, diretamente para o seu coração. Como a resenha da Idade Média nos monumentos de Praha pode contribuir com ser feliz na idade contemporânea à nossa geração? Como? Historiadores olharam o passado e dividiram a história em períodos de forma didática, assim: Idade Antiga, sendo Antiguidade Clássica e Antiguidade Oriental. Idade Média, sendo Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Idade Moderna e Idade Contemporânea. João, inspirado por Deus, olhou o futuro e classificou a história em períodos escatológicos, assim: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O foco de João? A história da Era Comum. O centro, o coração, é o período Tiatira, que se conecta com a história secular da Idade Média. O que historiadores falam sobre a Idade Média? Na história, esse é o período do poder supremo da Igreja Católica Romana, que detinha também o poder político e econômico. Usando alguns aspectos da fé judaica cristã, criou uma igreja paralela, com suas próprias leis, dogmas e doutrinas, em sua maioria diferentes das recomendações bíblicas. Criou-se instrumentos para chegar a Deus por uma via que não é divina e decretou-se a Santa Inquisição. Todos que se afastassem do culto romano deviam ser considerados heréticos, torturados, abandonados em calabouços e condenados a serem queimados em fogueiras. Foi neste período que aconteceu também a Peste Negra, a Grande Peste. Foi uma das pandemias mais devastadoras registradas na história humana, tendo resultado na morte de 25 a 75 milhões de pessoas na Eurásia, atingindo o pico na Europa entre os anos de 1347 e 1351. A praga criou uma série de convulsões religiosas, sociais e econômicas, com efeitos profundos no curso da história da Europa. Estima-se que a peste negra tenha matado entre 30% a 60% da população da Europa. No total, censos dos últimos anos estimam que a peste pode ter reduzido a população mundial de 475 milhões para 350 a 375 milhões de pessoas no século XIV. A população da Europa demorou cerca de 200 anos a recuperar o nível anterior. Na época, dizia-se que este era um castigo de Deus. Como a divulgação de João, cerca de 400 anos antes da Idade Média, se conecta com a descrição dos historiadores e que podem ser ilustrados com os monumentos de Praha ainda hoje? Como? E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes a aula tão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti que deixas Jezabel, mulher que se desprofetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Uma estrutura da Idade Antiga se repetindo na Idade Média. Poder civil, Acabe, rei de Israel, conectado com Jezabel, que criou uma religião paralela à fé judaica, cerceando a liberdade individual das pessoas se conectarem a Deus. Na Idade Média, o poder religioso, a fé paralela à fé judaica, se conectando com o poder civil, os reis da Europa, para cercear a liberdade religiosa individual. E dele tempo para que se arrependesse da sua fornicação. E não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá a grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos,
E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer, e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vimos mensagens para as principais comunidades, a judaica, a romana e a russita, tantas religiões. Kierkegaard explica: trazer Deus para si pela razão é vazio, é perigoso, pode provocar crime passional, anular a pessoa e as pessoas. Ir a Ele pelo canal da sua revelação, uma conexão coração a coração na intensidade da paixão de Cristo, que doou sua vida para o bem-estar humano, é o segredo. Na Catedral São Vito, no castelo do presidente da República Tcheca, tem um mosaico do juízo final. Nesse dia, quem será feliz na sua opinião? Para este ano, ler, ouvir e guardar o que Deus comunica, porque o tempo está próximo. Feliz 2025, de coração a coração!